Estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje nós recebemos aqui o cirurgião dentista Malthus Galvão, matemático, médico, advogado, cirurgião dentista, especialista em medicina legal, odontologia legal, mestre em odontologia legal, doutor em ciências médicas. Que diversidade, hein, Malthus? A gente teve muitas oportunidades pela vida, né? Isso é muito interessante. Talvez a ordem, né, dos cursos seja importante, porque eu comecei pela odontologia, né? Então, assim, a primeira paixão, vamos dizer, foi a odontologia. Eu me lembro bem, tinha 16 anos, era menino ainda, né? E andava ali nos corredores da UNB até de bicicleta, né? Me lembro muito bem, entrando nas aulas do professor Orlando, Ayrton, de bicicleta mesmo. Antigamente era tudo um tanto diferente. Então foi a minha primeira especialidade, que foi fundamental até hoje para tudo. Especialmente quando a gente fala de odontologia legal, identificação, né? E a gente consegue reunir todos esses conhecimentos, né? Eu, como médico legista, tendo a formação em odontologia legal, porque isso é uma coisa interessante, que nós ainda não temos o quadro, né, de odontologistas aqui no Distrito Federal. Sim. A gente vem conseguindo resolver, mas seria muito interessante ter. Então, a reunião desses conhecimentos e também o direito, né, para saber as repercussões jurídicas, porque nós somos garçons e vamos servir numa bandeja os diversos quitutes, que são os elementos que os delegados, os promotores, os juízes, os advogados vão precisar. Porque a gente fala de odontologia legal, a gente fala de perícias, né? Pode ser no âmbito criminal, pode ser no âmbito civil, de indenizações. E foi interessante, porque aí eu iniciei no magistério dando aulas de matemática, né? Para a quinta série, né? Na Ceilândia. E aí, desde muito cedo, eu sempre gostei muito de dar aulas. E entendendo que quem ensina aprende muito mais do que aquele que você está ensinando, que você tem que elaborar aquele conhecimento, né? Ele tem que fazer uma lógica muito perfeita e você interpretar isso tudo para conseguir passar isso para a pessoa. Isso vale para qualquer conhecimento, né? E como que você viu o crescimento desse ensino híbrido em EAD nas universidades, em decorrência aí da pandemia? Olha, a gente tem que abrir os olhos para a realidade e entender o seguinte: as coisas são colocadas e elas não podem ser retiradas. Nós não podemos tirar da nossa história o episódio Covid, o episódio isolamento social. Não, isso é inevitável, né? Todo mundo sabe disso. E aí você teve a alternativa de focar mais no EAD, já existia um EAD. Sim. A gente sente muitas pessoas com resistências, com preconceitos, né, ao EAD. Eu tenho tido algumas experiências chatas ao dar aulas e olhar para aqueles quadradinhos e só tem os nomes das pessoas e eu peço, abre a tela, e as pessoas às vezes não querem. Às vezes não, a aula é legal, porque vários alunos, nem todos, mas pelo menos uns 4, 5 Sim. abrem a tela, a gente consegue participar. Mas aqui nesse ambiente que eu vejo, por exemplo, não é possível EAD em certas atividades. Por exemplo, vamos focar na odontologia legal, vamos falar de exumação, ok. A gente pode ter uma aula completa, mas como cavar, como limpar, ainda que tenha um vídeo, às vezes aquela prática até para a pessoa se empoderar e entender, realmente eu consegui fazer. Você mostra um preparo cavitário com vídeos, animações 3D. As aulas são maravilhosas, né, Paulinho? Mas na hora de fazer, aquela língua, como é que afasta? Aquele lençol que está escapulindo, a experiência, a prática, a vivência, a malícia no bom sentido. Essa não. Então a gente tem que fazer o quê? Vamos unir as coisas. Será que nós precisamos de 10 pessoas em volta de um paciente para um procedimento? Não. As 10 pessoas podem ficar naquela sala ali do lado, todas online. Uma pessoa aqui fazendo o procedimento, filmando com muita destreza e o feedback. Por favor, o que é isso, sabe? Então, às vezes não precisa estar do lado.
mas essa experiência ao vivo para poder conversar, porque senão teríamos todo um curso gravado. Sim. Então, eu não gosto muito das atividades assíncronas, porque fica lá aquela coisa e o aluno pensa assim, depois eu vejo, sabe, e acaba não vendo. E ela acaba não tendo vida, né? Não tem interação. Não tem. A aula fica boa quando você fala uma coisa, um aluno fala assim, posso fazer uma pergunta? Você já dá logo uma tacada nele. Fala assim, claro que pode, mas é meio fora do assunto. Você fala assim, gente, que maravilha, vamos integrar alguma coisa, vamos correlacionar. Você está lembrando de uma pergunta, é claro que ela tem alguma relação com o que nós estamos falando. Porque o conteúdo, Paulinho, o conteúdo ele está lá, ele está à disposição. Está disponível hoje. Né? O que nós, professores, precisamos de fazer? Chegar para o aluno e falar assim, aluno, vem cá, ó. Tá vendo o conteúdo? Tá aqui, ó. Vamos juntar essa peça com essa e com essa? Olha, com isso eu fiz um laudo. E esse laudo se presta a alguma coisa. Você também foi perito médico e odontologista da Polícia Civil, é ex-diretor do IML aqui do Distrito Federal, se atuou no enfrentamento da violência contra crianças, mulheres. Como você vê a carreira de perito e você acredita que a graduação forma os cirurgiões dentistas para exercerem esse cargo? Olha, veja só, todo cargo tem uma especificação, uma necessidade de conhecimentos e treinamento que nem sempre é o exigido por quem vai exercer. E às vezes a gente vai ter um concurso, né, que vai tentar escolher as melhores pessoas. Quem acaba uma graduação, hoje, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Universidade de Brasília, a gente tem a disciplina de odontologia forense, ela é optativa, então a pessoa pode formar sem ter feito essa disciplina, né? Ainda bem que a gente tem uma aceitação muito grande, os alunos Eu não sabia que ela era optativa. Ele é optativa, infelizmente optativa, e tem uma outra disciplina que é de responsabilidade civil, essa não é minha, que também é optativa. Então ele pode... Essas disciplinas tão importantes hoje em dia. Né? Então, exatamente, muito importantes. As duas são optativas, deveria ser até optatória ou obrigatória realmente. No direito, a medicina legal é optativa também, né? Atualmente ela só é obrigatória na medicina. Então o aluno que forma em odontologia, ele pode não ter tido aquela... Sabe uma coisa muito importante, Paulinho? Olha só, quando eu mostro, eu tenho uma imagem, ela é muito didática, quem vê nunca mais esquece. Você vai formar a imagem mental, é uma mão de uma criança com uma marca circular típica de uma queimadura que pela dimensão você olha, puxa, pela maior probabilidade isso é cigarro, e acerta, é cigarro. Mas não é isso que chama atenção. O que chama atenção são várias outras queimaduras, mas não queimaduras, são cicatrizes, porque são atemporais àquela. Isso mostra agressões continuadas. Aí você parte para a cavidade oral, né? Você tem sinais, muitas vezes, de práticas sexuais que a pessoa que nunca viu não vai notar. O dentista, quando olha uma criança que tem uma fratura, uma avulsão dentária, equimose, ele tem que olhar e olhar o resto do corpo também. Imaginar, espera aí, essa criança, ela não está numa situação de vulnerabilidade, ela não está sofrendo agressões continuadas. Como é que é o olhar dessa criança aqui? Como é que é o comportamento? Quais são os interesses? Eu deixo alguns brinquedos variados. Quais que ela prefere? O que que ela fala ou ela não fala nada, né? Como é que é o olhar? Se você dá a opção da mãe ficar, a mãe ou o pai ou quem, qual é o núcleo familiar? Então, essas questões, às vezes, quem não parou para pensar, não vai imaginar. Então, a odontologia legal ela tem importância muito grande. Você falou aí essa questão da violência contra a mulher, contra a criança. Nós temos muitas marcas de mordidas, né? Quem é que vai fazer essa análise comparativa? Agora, hoje, no IML, nós não temos o cargo, né? Então, isso está sendo desempenhado pelo nosso colega Castro, que está lá, que é o médico e dentista também, mas ele é uma pessoa só, assim como eu estava lá, era médico e dentista também. Uhum. E temos vários dentistas no Instituto de Criminalística, que alguns também estão fazendo a parte de lesões corporais. Não? Então, estão tentando, né, resolver aquilo que a solução seria a criação do cargo. Né? Porque, inclusive, na lei, peritos oficiais são peritos médicos legistas, peritos criminais e peritos odontologistas. Então, ele é uma entidade
avulsa, separada. Até porque você possa ter o perito natural, né? Não é um perito criminal X hoje e se eu não ficar satisfeito com o laudo dele, eu troco, sabe? Isso é muito relevante, né? Você participou de diversas investigações em desastres de massa, identificações em tragédias como a queda de aviões da Gol, da TAM, rompimento da barragem de Brumadinho, até fora do país. Nos conta um pouquinho como é a parte técnica nessas identificações e também como você lidou com a parte emocional, vendo o sofrimento de tantas famílias, tantas pessoas. Paulinho, é uma pergunta muito ampla, né? Vamos tentar sintetizar. Como é a identificação? A identificação é como ela é feita nos casos isolados do dia a dia aqui. É uma identificação onde eu comparo registros intravita com registros pós-mortem, quer sejam odontológicos, são os melhores, papiloscópicos, genéticos ou antropológicos. O problema é que num desastre de massa, a quantidade de pessoas, né, de vítimas, é muito grande. Então você vai ter uma dificuldade na gestão dos corpos, que são inúmeros, na gestão da informação e no recebimento da informação das famílias, que são muitas. O problema da lista ser fechada ou aberta, as pessoas que estavam no evento, eu sei quem são, eu sei o número exato dessas pessoas, e depois, né, fazer o confronto dessas informações. Uma questão complexa é que nunca você escolhe o local do desastre. Por exemplo, Brumadinho, vamos pegar esse último. Que tranquilo, pertíssimo. Não é tão perto. Você gastava 1h30 por terra, né, para ir do local, mas não do local do impacto. O local do impacto era na lama, então você tinha que pegar de helicóptero, levar para um local de transbordo e depois. Vamos pegar o avião da Gol. Era o ponto de impacto, andava 40 km só de helicóptero para a fazenda de Arinã, depois mais 200 km para a base aérea do Cachimbo, depois mais 1.000 km para Brasília. Então você tem uma logística muito complexa de levar pessoas, suprimentos eu falo alimentos e suprimentos para a própria perícia, né? Sacos mortuários, então tem uma mobilização muito grande. As diversas áreas são importantíssimas, a odontologia legal ela se destaca com muita intensidade. E a gente fica num jogo complexo, científico, social / emocional, olha só. Do ponto de vista científico, o ideal é o quê? Você começa um desastre de massa, você só entrega o primeiro corpo quando você identifica o último, né? Por uma questão de lógica, para você fechar aquela tabela corpus. Estou até lembrando de um trabalho de lógica de exclusão de um aluno da especialização, né, em odontologia legal agora. Então você vai ter uma tabela, do ponto de vista lógico, tem que fechar tudo para ter certeza. Pareou todo mundo, é certeza absoluta entrega, porque essa é a certeza absoluta, quando você exclui o resto. Mas se você tem 99,9% de identificação por determinado método e você consegue ampliar esse número, porque é vamos dizer, uma lista fechada. Ora, eu vou esperar o quê para satisfazer aquela família? Então você tem que estar com um olho no peixe, que é a ciência, e o outro no gato, não que seja gato ou peixe. Que seja a família, né? A necessidade social de se entregar, né? A gente, às vezes, as pessoas perguntam, não é questão emocional. Olha, a gente já está há muito tempo nisto e a gente consegue, de certa forma, se afastar. E, ao mesmo tempo, você para e pensa assim, avião da Gol 154 pessoas. Ora, isso não é tão impressionante. Perto, cada vítima, é uma pessoa, é uma família. Quando você abre o jornal e vai ver as estatísticas de outras coisas, então os desastres de massa chamam a atenção pelo evento em si, mas pela quantidade de vítimas, você pode ter certeza que não é tão relevante. Eu não quero diminuir a quantidade, tá? Mas pense em todos os desastres de massa que aconteceram no Brasil e acho que o de Brumadinho pessoas... é o maior. De Brumadinho é dos maiores. Agora, compara com o número de vítimas de Covid. Sim. Né? Fala o seguinte, pega o número de vítimas de Covid, divide por 4 para você pensar, não, o número é superfaturado. A distância ainda é de quantas casas decimais, né? É muito grande. Mas a questão emocional é essa, a gente valoriza mais a vida, né? Com a pandemia, Covid,
Como que mudou o dia a dia no ML? Olha, o advento da pandemia, Paulinho, mudou por completo, porque os corpos que antes eram totalmente examinados, externa e internamente, deixaram de ser internamente examinados. Então restou apenas a ectoscopia, e ainda bem que o nosso ML dispõe de um tomógrafo. Então, já era rotina. O corpo chega no IML antes de qualquer coisa. Como chegou? Ele passa no tomógrafo. Antes do médico ver. Não precisa nem ver. Já passa no tomógrafo. Depois o médico vê a tomografia e aí vai para a sala de necropsia fazer a ectoscopia e depois o exame interno do cadáver. Esse último não está sendo feito, tá? Quando é preciso de coletar, por exemplo, amostras para alcoolemia, drogas, venenos, esse exame é feito percutaneamente, né? Então, só com a introdução de uma agulha e aspiração. Então, os corpos não estão sendo abertos. Isso gera alguns questionamentos, algumas dúvidas, mas é uma questão da saúde coletiva, né? É importante lembrar que a população que lida com cadáveres, né, os técnicos de necropsia, médicos legistas, né, são pessoas muito expostas. Que às vezes a pessoa morreu de tiros numa festa, sim, mas ele pode estar contaminado com Covid. E os erros médicos e odontológicos? Os profissionais de saúde, na sua forma de ver, estão preparados para lidar com essas situações? Antes de responder, né, sobre o erro médico / erro odontológico, eu preciso fazer uma distinção aqui, clara. Porque quando você fala erro, você fala assim, erro é uma coisa que decorreu porque alguém não fez o que devia ter feito, né, ou fez o que não devia ter feito, ou fez errado. Poderia ter evitado, isso é o erro, né? Então houve um probleminha, opa, pecadinho, tem um pecado. Mas algumas outras situações, você senta com o paciente, fez tudo da melhor maneira possível, mas as coisas não vão bem. Isso não é erro, então vamos separar. Porque aos olhos do paciente, as duas coisas são péssimas. Só que o que vai separar o erro do não erro é a evitabilidade. Poderia ter evitado? Poderia. Você não evitou, então você é o responsável, você vai ter que pagar por isso. Mas o problema, Paulinho, as pessoas não estão preparadas, é para quê? É para chegar para o paciente e falar assim, deixa eu te explicar uma coisa, as coisas podem dar errado por duas razões. Uma delas, eu fazendo coisa errada. Se eu fizer coisa errada, pode ser que dê problema. Mas pode ser que tenhamos problema mesmo eu fazendo tudo certo. Porque o risco inerente a este procedimento, vamos pensar um tratamento de canal. Então quer dizer que você instrumentou direitinho, irrigou direitinho, passou a medicação direitinho, mediu o cone, colocou. É beleza? É batata que vai dar certo? Não, não é não. Nem implante é assim. Sim. Quantos por cento não dão certo? Então qual é a função do profissional? É chegar para ele explicar, falar, você está jogando uma loteria aqui, você está pagando caro, você está pagando um implante aqui tanto, mas é uma loteria porque é 97% certo. Tem 3% que mesmo eu fazendo tudo certo, ou seja, não vai haver erro, mas a gente chama de resultado insatisfatório. Então, o que o profissional ele tem que fazer? Ele tem que sentar com o paciente e conversar com ele e explicar, falar, olha, tem essa chance de dar errado. E você que vai correr esse risco, não sou eu não, tá? Então, você vai me pagar, não é para chegar no resultado. Não, você vai me pagar é para fazer tudo conforme manda a ciência. Vai ficar tudo documentado. À sua disposição, prontuário é transparente para você, né? Mas eu não posso garantir que vai dar certo. E você acha que isso não está sendo passado de forma correta nas universidades para o profissional? Ou ele tem medo de falar e o paciente acabar não fazendo tratamento? Paulinho, a segunda hipótese é a que mais me convence, tá? A pessoa, ela quer pegar o produto dela, o serviço dela, e colocar assim como se fosse uma coisa divina. Um ar de excelência, né? De um ar de excelência. E ele nunca vai dar errado. Pois é, e às vezes ele mesmo não admite que possa dar errado, que possa precisar de repetir, né? Isso é muito interessante, porque vamos pensar aqui. Vamos falar numa faceta estética. O dente não está muito razoável, a pessoa olhou um dia no espelho e
ela tem esse problema. Ela chegou e falou, doutor, não está bonito não. E o doutor falou, vamos fazer uma faceta, e faz a faceta. E o doutor fica tão satisfeito olhando para aquela faceta, fala, nossa, essa faceta dos meus sonhos, que coisa linda, vou tirar uma foto e mandar para o meu professor de pós-graduação, Paulinho. Sim, mas o paciente olha no espelho e ele não está satisfeito. Então, Paulinho, vamos pensar, o que é a satisfação? O que é a satisfação do paciente? A satisfação do paciente é exatamente o que eu estou falando. A satisfação dele, é na óptica dele. É ele entender que está bem. No meu dente está um pouco inchado. Não, está bom, meu doutor foi 100%. Imagina se não fosse, ele estaria ainda mais, sabe? Essa percepção. Isso vai muito da confiança que o paciente tem no profissional. Eu acredito que hoje, com tanta informação, o profissional que coloca o seu produto lá, sem colocar os riscos, o cara vê no Google, está lá escrito, né? Então eu acho que tem que ter mais conversa, né? Mais conversa. E mais, todo esse esclarecimento quanto aos riscos, isso é o que a gente chama de consentimento informado, Paulinho. Isso é um documento legal, mas que bacana. Vou te contar aqui. Todos os tribunais, sem exceção, já estão aceitando esse documento na forma virtual. Então você pode colocar uma câmera, como nós estamos aqui conversando com a câmera filmada, falar, senhor paciente, venha cá, vou te explicar o seu tratamento. E explicar para ele e ficar gravado, ele concordando e entendendo. Aí acabou, e aí, o senhor quer ou não quer o tratamento? Aí ele vai abrir a boca e diz assim, não, pausa, o senhor não vai responder agora não, porque eu vou pegar esse vídeo, colocar num cartão de memória, eu vou te dar. Você vai rever quantas vezes você quiser. Vai levar para sua casa, vai mostrar para os seus filhos, para sua tia, para o tiozão da internet. E aí, semana que vem o senhor volta para me dizer, agora, com todo o conhecimento, entendendo tudo, o senhor quer ou não quer? Está disposto ou não a correr todo o transtorno que vai ser o tratamento, que eu expliquei para o senhor, né? Que vai ter um negócio de provisório, vai ter moldagem, vai ter que ter uma cirurgia no começo, o senhor lembra? Né? Inclusive, eu falei para o senhor que o tratamento pode ser dividido em partes. E o senhor pode optar por fazer uma, duas, a primeira comigo, a segunda o senhor está ali para fazer em qualquer lugar também. Né? Então, toda essa conversa eu acho muito legal para o paciente. E outra coisa, eu conversando com você, Paulinho, eu posso usar qualquer palavra, que você é um homem da ciência, então eu tenho que adequar a minha conversa ao que o paciente está entendendo. E nada melhor do que você conversar com ele e pedir um feedback, entendeu? Né? E também é tão importante a família, né? Eu nunca vou esquecer de um professor que trouxe um relato para a gente de uma senhora que operou com ele, fez uma ortognática e o marido não gostou do resultado. E queria que voltasse como ela era antes, que ele tinha se apaixonado por ela do jeito que ela era. Do jeito que ela era. Então isso que você fala de levar, de discutir, de pensar, dela não aceitar sem saber os filhos, a família, é fundamental. É fundamental. E outra coisa, Paulinho, a gente tem que ter muita sensatez, porque a sabedoria está na temperança. O que nós vamos fazer? É uma criança, imagine uma criança chegou aqui. O que nós vamos fazer? É uma aplicação de flúor. Senta aqui, menino. Pai! Acabou? E o pai e a mãe? Quem é o pai e a mãe? Eu estou aplicando um flúor nesse menino. Qualquer coisa põe na justiça, eu vou lá e falo, seu juiz, eu apliquei um flúor no menino. Outra coisa é você fazer uma cirurgia ortognática. E aí eu quero lembrar aquela situação onde o casal não é tão unido assim, e quem leva é só o pai. Ou só a mãe, que é o mais comum. Né? E aí a mãe decide fazer uma coisa, e vamos pensar aqui, não é nem uma questão de guarda compartilhada, não. Ambos detêm o pátrio poder e ambos podem o exercer de forma isolada. Tá? Vai fazer uma cirurgia ortognática no menino, do ponto de vista legal, a mãe sozinha poderia autorizar? Sim, mas não é prudente. Então vamos dosificar o tamanho do consentimento informado e das precauções legais com a dimensão do procedimento que nós vamos fazer, né? Porque senão a nossa vida vira um inferno. Senão você vai aplicar um flúor no menino aqui, né? E vai ter que fazer uma série de documentos. Não, vamos dosificar, fazer conforme a gente... E isso tudo é estatístico, tá? É estatístico.
né? Até, por exemplo, remédio para verme. Hoje em dia... Que está tão comum. Sim, você não compensa você fazer o exame de fezes para depois saber se deu positivo ou negativo. Mesmo que dê negativo, você vai dar o remédio. Por quê? Porque o custo é baixo, o risco é insignificante. Então, é nesse sentido. Qual é o risco de fazer tal procedimento? Né? Qual é o risco de dar problema? E outra coisa, o consentimento informado, ele não pode ser extenso demais. Uma hora ele tem que acabar, mas ele nunca vai ser completo. Então, ele tem que ter as coisas mais importantes, mais relevantes. Maltos, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado pela entrevista. Foi hoje o nosso programa Odontologia para Todos. O Panorama. Experiência além da notícia.